E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Segnel, professor de História e Geografia, e hoje nós vamos ter uma videoaula sobre espaço rural e espaço urbano. Nós vamos diferenciar de uma maneira bem clara, de uma maneira bem simples, a função econômica de cada um desses espaços e também mostrar as principais características. Mas por onde começamos? Como eu estou liderando esse vídeo, eu decidi começar pelo espaço rural. Bom, o espaço rural é fácil, né? Onde tem boizinho, vaquinha e tudo mais. Não, não é só isso. Na realidade, o espaço rural ele é configurado como grande importância econômica. Porque, além da presença das criações de animais e também o cultivo agrícola, o espaço rural é onde abriga a população dedicada ao trabalho rural e à produção desses itens que são extremamente importantes para a sociedade. Bom, as características do espaço rural. A primeira delas, se opõe ao espaço urbano, ao perímetro urbano. Então, normalmente está longe, está mais distante das grandes manchas urbanas. O que eu quero dizer é que em grandes cidades o espaço rural já sumiu, porque não há mais espaço para o desenvolvimento, espaço geográfico mesmo, espaço geográfico para o desenvolvimento de atividades que necessitam de mais espaços. Exemplo, um latifúndio, que é uma grande propriedade rural, seria impossível de desenvolver um latifúndio próximo de uma grande cidade. Porque um latifúndio é uma grande propriedade rural, ele deve estar próximo de outras grandes propriedades, precisa de muito espaço. No caso do Brasil, nós temos sim uma população que é urbana, é predominantemente urbana. Os últimos dados do IBGE são de 2010, que apontam aí que a população rural do Brasil, as pessoas que vivem em espaços considerados rurais, está em torno de 15 a 16%. Sempre lembrando que até a década de 1960 houve um equilíbrio muito grande. Por várias décadas, a população rural brasileira ocupava a maior parte do montante total. Bom, o espaço urbano ele trabalha com mais tecnologias, ou seja, nós temos uma ligação com parques industriais e também com a vida. No final das contas, o setor primário fica a cargo do espaço rural. O setor secundário, apesar de ter um flerte, ter ali uma relação com o setor primário, fica muito mais, com o espaço urbano. Quando nós falamos de uma sociedade urbana, nós estamos falando de uma sociedade que produz a partir de uma matéria-prima e comercializa esse produto. No caso do Brasil, então, as grandes capitais e as cidades de médio e grande porte, elas já se concentram aí sempre com 70, 80% da sua população permanentemente morando no espaço urbano. Bom, no final das contas, o espaço urbano é definido sempre por um conceito chamado perímetro urbano. O perímetro urbano é realmente aquele espaço em que os serviços, comércios e a comunicação geral é muito mais efetiva e próxima. E uma diferença bem básica, quando nós falamos do espaço rural, nós não estamos falando da ausência de tecnologias. O espaço rural brasileiro, aquele que é muito produtivo, ele tem muita tecnologia. Quando nós falamos do interior de Mato Grosso, interior de Goiás, por exemplo, nós falamos de grandes propriedades sendo cuidadas por máquinas e por mão de obra muito especializada. No caso do espaço urbano, sempre devemos lembrar que o espaço urbano está ligado com o cotidiano urbano, ou seja, a ideia de mais estradas, mais indústrias, mais empregos e maior aglomeração. Só para ter uma ideia, a maior parte dos países que compõem o nosso planeta são países urbanos. Não quer dizer que não existam nações que são predominantemente rurais. Eu vou citar alguns casos específicos, como aqueles países que surgiram da ex-União Soviética. Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, Cazaquistão, todos esses países são predominantemente rurais. E para resumir, sempre lembre, o espaço rural ele se opõe ao espaço urbano e a tendência é que ele esteja sempre ligado à ideia de produção do setor primário, ou seja, à criação animal, ao extrativismo e também ao cultivo agrícola. São atividades que movimentam muito a economia.
O espaço urbano ele vai estar diretamente ligado à transformação dessa matéria-prima e à comercialização. É sempre importante lembrar também que os dois se complementam e não tem como sobrepor, colocando como espaço rural sendo mais importante e o espaço urbano mais importante. Os dois possuem igual importância e ao longo da humanidade possuem essa relação e uma ligação muito profunda. Pessoal, muito obrigado pela atenção, curta e compartilhe esse conteúdo e até a próxima videoaula.